Olá, queridos. Bem, gente, hoje nós vamos estudar, tá? Números decimais, comparação de números decimais. Módulo 4, página 119 até 126, beleza? Vamos lá? Representação dos números decimais. Aqui nós temos números caracterizados pela presença de vírgula, ou seja, essa é uma das características dos números decimais, a presença da vírgula, tá? Então, vamos ler aqui, ó, tá? Veja que aqui, ó, nós temos 54 centésimos, tá? 123 inteiros e 3 décimos, tá certo, gente? Todo número decimal é formado por duas partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, né? Essa aqui, ó. Tá? E a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Aqui, no caso, 3, né? E aqui nós temos o exemplo, ó. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte, né, decimal, que fica à direita da vírgula. Certo? Vamos ler? 12 inteiros e 85 centésimos, certo? Representação dos números decimais. Aqui nós estamos podendo representar, né, pela unidade, dezena ou décimos e centésimo, utilizando placas e barras, tá? Então, aqui eu tenho o cubão, uma placa e uma barra. Ou seja, gente, 10 placas dessa formam um cubão. E 10 barras dessa formam uma placa, tá? Então, aqui eu tenho uma parte inteira. Aqui eu tenho décimos e aqui eu tenho o quê? O centésimo. A ordem dos números, do mesmo jeito, ó. Aqui nós temos o quê? 2 inteiros, né? 41 centésimos, ou seja, eu tenho 2 inteiros, 4 décimos e 1 centésimo. 2 inteiros e 41 centésimos. A ordem dos números decimais. Gente, de acordo com o quadro de ordem do sistema decimal, cada algarismo do número ocupa uma ordem no quadro, tá? Então, aqui, lembrando, ó, unidade, dezena e centena, né? É a parte inteira. E aqui é a parte decimal, ó, décimo, centésimo e milésimo, tá? Então, os números antes da vírgula estão na parte inteira. Os números que estão depois da vírgula estão na parte decimal. Então, aqui o 16 está na parte inteira e o 162 está na parte decimal. Aí, a primeira casa, segunda e terceira casa, né? Vamos fazer agora a leitura. A parte inteira é essa aqui. Então, 16 inteiros e 162, o quê? Milésimos, tá? Porque possui 3 casas decimais. Aqui eu tenho 23 centésimos. Veja que aqui não tem nenhuma parte inteira, ó. Eu represento com zero, ó. Não tem inteiro, né? Só tem a parte decimal, ó. No caso, são duas casas decimais, ó. Décimo, centésimo, certo? O número possui duas casas decimais. Por essa razão, lemos centésimos. Agora, vamos comparar os números decimais. Mas antes de comparar, nós vamos lembrar que os números decimais fazem parte do nosso dia a dia, pois estão presentes aonde? Em preços de produto, medidas de comprimento, temperatura, capacidade, entre outras situações, né? Aí nós temos aqui, ó, a medida, né, de comprimento, a altura de algumas pessoas, o preço da gasolina, tá? Aqui é a medida da temperatura, que a gente agora bastante, esse equipamento é muito utilizado, né? Devido à nossa pandemia, não é? Que nós estamos passando por ela. Vocês verem sempre. A comparação de números decimais. Comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Consideramos dois casos. Ou seja, o primeiro caso, nós vamos comparar só a parte inteira, tá? Vamos ver. Olha só. O maior é aquele que tem a maior parte inteira. Vamos ver o exemplo. Aqui eu tenho 3 inteiros e 4 décimos. Aqui eu tenho 2 inteiros e 94 centésimos. Vamos comparar a parte inteira. Quem é maior? É o 3 ou o 2?
É o 3, né? 3 é maior. Isso significa dizer que 3 inteiros e 4 décimos é maior do que 2 inteiros e 94 centésimos. Certo? Segundo caso. No segundo caso, as partes inteiras são iguais. O maior é aquele que tem a maior parte decimal, tá? É necessário igualar, né, o número de casas decimais acrescentando zero. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho 75 centésimos e aqui dizendo que ele é maior do que 7 décimos, tá? Veja que aqui, ó, tá faltando uma casa decimal. Então, vamos igualar completando com o quê? Com zero. Ou seja, 75 centésimos é maior do que 70 centésimos. Viu como eu coloquei o zero, não é? Igualei as casas decimais. Logo, 75 é maior do que 70, não é isso? Certo? Terceiro caso. No terceiro caso, se as partes inteiras forem iguais, comparamos os décimos, tá? Vamos ver. Olha só. Aqui eu tenho parte inteira. A parte inteira que é 12. Então, eu vou comparar aqui. Aí tem décimo e centésimo. Décimo e centésimo. Eu quero comparar. Quem é maior? É o 5 ou é o 3? É o 5. Logo, 12 inteiros e 55 centésimos é maior do que 2 inteiros, 12 inteiros e 35 centésimos. Logo, 5 é maior do que 3, tá? Então, 12 inteiros e 55 centésimos é maior do que 12 inteiros e 35 centésimos. Terceiro caso, se as partes inteiras e os décimos forem iguais, comparamos os centésimos. Aqui, nós temos 3 inteiros e 12 centésimos, 12 inteiros, 3 inteiros e 18 centésimos. Veja só, vamos comparar os centésimos. No centésimo eu tenho 2 e aqui eu tenho 8. Quem é maior, é o 2 ou é o 8? É o 8, né? Então, 3 inteiros e 12 centésimos é menor que 3 inteiros e 18 centésimos. Comparação de números decimais. Mais uma vez, né? Vamos relembrar aqui que para comparar números decimais, primeiro a gente compara a parte inteira, não é verdade? Depois a gente arredonda as casas decimais e compara as décimas, as centésimas e as milésimas. Então, foi isso que essa menina fez, ó. Ela tinha o preço lá dos produtos, tá? E ela queria, né, colocar ele em ordem, organizando os produtos ao lado do mais caro para o mais barato. Ou seja, ela vai colocar em ordem decrescente, do maior para o menor, tá? Ou seja, do mais caro para o mais barato. Então, ficou assim, ó. 1 inteiro e 7 centésimos é maior que 1 inteiro e 4 centésimos. 1 inteiro e 4 centésimos é maior do que 99 centésimos. 99 centésimos é maior do que 98 centésimos. E 98 centésimos é maior do que 78 centésimos, tá? Aí está em ordem decrescente, do maior para o menor. Próximo. Vamos de novo comparar, só que agora a gente vai usar os sinais. Maior que, menor que e igual. Qual será? Olha só. 13 inteiros, não é? E 1 décimo é maior do que 8 inteiros e 4 décimos. É, ó, só comparar a parte inteira. 13 é maior do que 8, né? Aqui, na letra B, 29 inteiros e 3 décimos, tá? E aqui, 29 inteiros e 30 centésimos. Se eu comparar aqui, ó, eu acrescento, então, colocar mais um zero, vai ser o quê? Vai ficar aí igual. Quando eu igualar as casas, vai ficar a mesma quantidade. Então, aqui é o sinal de igual. Aqui eu tenho 7 inteiros e 6 décimos. É menor do que 7 inteiros e 62, não é? Centésimo. De novo, ó, parte inteira igual e décimos iguais, ó. Então, o que é que eu vou comparar? Eu vou comparar o quê?
eu vou comparar o centésimo. Para isso, eu teria que igualar a casa, né? Eu teria que colocar um zero aqui. Então, quem é maior? É o 0 ou é o 2? O 0 é menor do que o 2, né? Então, por isso que aqui o sinal é menor que. Na letra D, eu tenho 1 inteiro e 41, né, centésimos. E aqui eu tenho 14, ó. 14 inteiros e 41 centésimos. Então, comparando a parte inteira, logo 1 é menor do que 14, né? Agora, vamos comparar e colocar os números agora em ordem crescente e usando o sinal menor que, né? Então, tinha esses números aqui e eu vou colocar ele em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos lá. Organizando, ficou assim, ó. 5 inteiros, né? E 6 décimos é menor do que 6. 6 é menor do que 6 inteiros e 92 centésimos, que é menor que 7 inteiros e 34 centésimos, que é menor que 7 inteiros e 52 centésimos, que é menor que 7 inteiros e 81 centésimos, que é menor que 8 inteiros e 3 centésimos, certo? Por hoje é só. Um ótimo estudo.